Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, essa semana o jornalista Glenn Greenwald foi atacado nas redes, principalmente no Twitter, por criticar o ministro Alexandre de Moraes, que tem atendido pedidos da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal para suspender perfis de deputados e influenciadores bolsonaristas que pregam abertamente o golpe de Estado no Brasil. Glenn também defendeu o influenciador Monark, que, dentre outras coisas, já defendeu a existência de um partido nazista no país. Bom, vamos lá, Liberdade de expressão irrestrita, que é o que Glenn defende, até por ser americano, e lá é assim, os americanos têm total direito de falar livremente, sem supressão ou restrição imposta pelo governo, e isso está consagrado na primeira emenda da Constituição deles. Só que aqui é diferente, E por mais que a nossa Constituição também assegure o direito à livre manifestação do pensamento, aqui há certos limites e é aí que a coisa complica, porque depende de interpretação. Eu nem vou entrar, gente, no mérito se o Glenn está certo ou errado, se o ministro está certo ou errado, justamente porque carece de interpretação. O Glenn está acostumado com liberdade total, aqui nós não temos. Mas ele tem todo o direito de achar a decisão do ministro errada. Ele tem todo o direito de achar que o ministro tem poder demais. Também tem todo o direito de achar que aqui deveria ser como lá nos Estados Unidos. Se alguém discorda, argumente. É simples. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo, onde as pessoas, em sua esmagadora maioria, da esquerda progressista, identitária, têm ofendido o Glenn de maneira absurdamente baixa, usando homofobia do bem, que é aquela quando a esquerda usa homofobia justificando, que o desafeto é fascista. E até usando também o Davi Miranda, que é o esposo do Glenn, e está internado em estado muito grave há mais de 5 meses. Isso já havia acontecido antes, quando o Davi, que era deputado federal, quando ele saiu do PSOL e se filiou ao PDT. A esquerda, na época, surtou, começou a ofender o Davi, usando seus filhos e seu esposo, o Glenn, e sua sexualidade como ofensas. Isso é tão abjeto, isso é tão asqueroso, que eu fico até com dúvidas se a direita bolsonarista desceria tão baixo. E, em certo ponto, eu concordo com o Glenn. Eu também sou a favor de que a pessoa tenha liberdade total de expor a sua opinião, por pior que ela seja. Prefiro eu saber se a pessoa é homofóbica, por exemplo. Prefiro ter o direito de saber e me afastar dessa pessoa. Quando ela é silenciada por força da lei, eu fico sem saber ou sou obrigado a conviver com ela, Então eu prefiro 1000 vezes que essa pessoa fale e ela vai falar, Porque geralmente essas pessoas se orgulham de serem o que são, Então, se a pessoa é nazi, ela se orgulha de ser nazi. E ela fala isso abertamente quando há a possibilidade. Quando ela é impedida de falar, ela se cala. Ela vai deixar de ser nazi por causa disso? Não. Ela não vai. Ela só não vai se permitir falar, porque ela vai ficar com medo de ser processada, de ser demitida, de ser presa, o que seja. Ela vai ter medo de ser punida de alguma forma, ao passo que se ela tivesse essa liberdade, ela falaria, e quem não concorda ou argumentaria ou se afastaria, E eu estou falando disso de uma maneira geral, Não estou falando só de nazi, de homofobia, não, estou falando de tudo. Estou falando de racismo, estou falando de todo tipo de preconceito. Eu acho que a pessoa tem total direito de se declarar, de dizer, olha, eu sou racista mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque aí a gente fica sabendo. Quando a gente não fica sabendo, eu particularmente acho pior. Mas isso sou eu, não estou dizendo que isso é o certo, Não estou dizendo que isso é assim, todo mundo deve pensar assim. Não, estou dizendo que eu penso assim. Você pensa diferente? Ok, bacana. O que eu estou tentando discutir aqui é essa coisa, A pessoa pode ter uma opinião diferente da outra em relação a qualquer assunto. O que não pode é ofender a outra por conta dessa opinião diferenciada. Argumente. Se não quer argumentar, deixa para lá.
Né? No caso do Glenn, desse caso do Glenn com Alexandre de Moraes, o Glenn defendeu o monarca. Não, ele defendeu o direito do monarca se expressar. É diferente, ele não defendeu a pessoa. Né? Ele não concordou com o monarca. Ele só disse que acha que o monarca tem todo o direito de defender o que ele quiser. E eu concordo. Vocês querem ver uma coisa? Eu nunca vi um vídeo desse tal de monarca. E eu sequer tinha ouvido falar dele. Eu só fiquei sabendo da existência dessa pessoa depois dessa polêmica aí, né, dele ter lá defendido a existência de um partido nazista no Brasil e de ter sido muito criticado. Isso foi trazido à tona, né? Isso virou uma grande polêmica na época. E eu fiquei sabendo da existência dessa pessoa, porque até então eu não sabia quem era. E assim, continuo meio sem saber, porque eu nunca vi um vídeo dessa pessoa. Mas aí eu fico perguntando, quantas outras pessoas também não conheciam e passaram a conhecer, e passaram a assistir seus vídeos, e passaram a dar audiência a essa pessoa, né? Por causa de uma polêmica que nem deveria ter existido, né? Porque se ele pudesse falar o que ele quisesse, ninguém ia ligar. Sabe por que ninguém ia ligar? Porque todo mundo já saberia, né? Isso não viraria uma grande polêmica. Esse cara, pelo que eu entendi, ele tem milhões de seguidores. Ah, mas as redes dele foram restritas, foram bloqueadas, foram isso, foram aquilo. Gente, essas pessoas vão abrir outras contas, essas pessoas vão criar outros perfis, e quem segue essas pessoas é fiel, vai continuar seguindo, ele vai arrumar um jeito de continuar se manifestando, sabe? Só que aí pior, porque aí cada vez mais ele vai crescendo, porque cada vez mais vão se criando polêmica, cada vez mais essas pessoas vão posando de vítima, cada vez mais a gente vai criando mártires, né, da era digital. Então, assim, eu particularmente sou da opinião de que a pessoa deve falar. Agora, claro, né, existem leis que proíbem, por exemplo, da pessoa caluniar a outra, ofender aí também, né? O que é ofensa grave, o que não é grave, eu não sei, é meio complicado, a lei é meio complicada, depende muito de interpretação. Porque eu vejo as pessoas ofendendo umas às outras aí e fica tudo por isso mesmo. Mas também se fosse punir todo mundo que ofende a outra, estaríamos perdidos, né? Também é uma outra coisa que eu penso, né? Que são as penas alternativas, eu acho muito mais produtivo. Mas voltando aqui ao assunto. Então, assim, mas as pessoas estão propondo um golpe. Isso é crime, está previsto, então puna essas pessoas. Sabe? Essas pessoas, elas têm que ser punidas. Essas outras pessoas que invadiram lá o Congresso, isso não é crime? Elas não vão ser punidas? Vão. Agora, não foram antes, né? Não foram antes. Então, assim, é muito interpretativo isso. Por que não foram antes? Não cometeram crime também? Não estavam cometendo crime antes também? Por que não foram punidas antes? Por que só foram punidas agora? Sabe? Então, assim, é complicado. A lei, ela é aplicada só quando os ministros querem? Só quando o juiz quer? Ou é sempre quando a lei é quebrada? Não é isso que está acontecendo, né? Não é isso que a gente vê acontecer. Então, assim, eu entendo a crítica do Glenn, porque fica parecendo assim, o Alexandre de Moraes decidiu que essa quebra de lei aqui vai ser punida. Essa outra aqui não, por quê? Estão entendendo? Então, assim, é ele que decide tudo? Não deveria, né? A lei é que deveria decidir. Está errado aqui? Está escrito na lei que está errado? Pune. Né? Pune pelo que a lei diz que tem que punir. Como punir? Né? Agora, ficar uma decisão... Porque fica parecendo que é uma decisão da pessoa só. Né? É isso que está parecendo. Eu não sei se a mídia está fazendo a gente acreditar que é isso. Também tem isso, né? Ou se de fato é isso, porque aí realmente é complicado, né, gente? Mas voltando novamente ao assunto, a minha proposta é essa, gente. Debate a ideia, né? O cara falou uma coisa que você não concorda, debate a ideia. Não é xingar o cara, não é xingar o marido do cara que tá lá internado, não pode nem se defender, não é ofender as crianças, filhos dos caras, porque eles não têm como se defender também, sabe? Não é usar a homofobia recreativa para ofender o cara, porque isso não é argumento, isso também é crime. Cadê a punição?
Sabe? Essas coisas aí realmente é complicado, né? Bom, queridos, como eu disse no vídeo de ontem, eu não vou mais prometer vídeos diários para vocês porque eu não tenho condições. É muito complicado. Tá bom? E nem vou mais cumprir horários também. Gravei o vídeo, editei, vou publicar. Tá bom assim? Então é isso e até a próxima. Beijos!